4 bilhões de dólares em criptomoedas evaporaram em poucas horas. E o homem apontado como responsável desapareceu sem deixar rastro. Foi assim que, numa manhã comum do mercado, ordens de saque e transferências gigantescas acenderam um alarme que ninguém imaginava ver. Saldos que deveriam existir já não estavam mais sob o controle das plataformas. Carteiras ligadas a uma cadeia de serviços começaram a esvaziar. E pouco depois, uma narrativa inteira tomou conta das manchetes. Investidores em pânico, exchanges congelando fundos, promotores fazendo perguntas. E no centro disso tudo, uma única interrogação. Onde está o homem que alegam levou 4 bilhões de dólares e se escondeu? O impacto foi imediato e visceral. Em prazos de horas, preços oscilaram. Liquidez secou em pares fundamentais. Negociações foram suspensas em buscas por clareza. Relatos de empresas de análise on-chain e reportagens de veículos financeiros descrevem um movimento coordenado. Uma retirada maciça que, para muitos, tinha a marca de planejamento. 4 bilhões reais, aproximadamente a soma que sustenta a reserva de uma pequena cidade, outorgaram àquele que a todos chamaram, nas sombras, de o sujeito, uma capacidade de alterar mercados e intimidar instituições. Mas a cifra, por si só, não explica o que realmente aconteceu. Explica, isso sim, a necessidade de entender a cabeça e a máquina por trás do episódio. Se você quer acompanhar a investigação completa, inscreva-se e ative as notificações. Nova parte em breve. Ele não era, nas palavras de quem o estudou à distância, um impulsivo. Relatos indicam que pensava em termos de sistemas, não meramente em lucro, mas em controle, sobre fluxos, sobre pontos de entrada e saída, sobre quem detinha chaves e quem as deixava expostas. Quando descrevemos sua mente, usamos imagens, um contador obsessivo, um engenheiro de rotas, alguém que via no ledger não apenas registro, mas possibilidade. Onde outros viam ruído, ele via padrões. Onde a maioria via risco, ele via uma série de condições favoráveis. Não temos biografia confirmada. Fala-se de formação técnica, de anos lidando com infraestrutura de serviços financeiros digitais, de parentesco com ambientes que valorizam privacidade. Mas, sempre que os detalhes surgem em reportagens, são apresentados como alegações ou segundo fontes. Isso importa. Não é apenas prudência legal. É o fio que separa relato de acusação. Ainda assim, é possível reconstituir o perfil por um mosaico de sinais. Uma pessoa que aprendeu cedo que controles fracos e incentivos desalinhados geram oportunidades. Uma personalidade que prefere, segundo analistas, arquitetura a improviso. Montar peças que, juntas, funcionam como uma máquina. Essa máquina foi erguida não com explosões grandiosas, mas por meio de integração. Acordos discretos com operadores de liquidez, contas-ponte administradas por entidades jurídicas no exterior, serviços de custódia que delegavam processos-chave e relações comerciais com provedores de tecnologia. Não estamos descrevendo um roteiro técnico, descrevemos uma lógica. Concentrar pontos críticos de manutenção financeira para que, quando necessário, a separação entre propriedade e controle se tornasse ambígua. Em mercados tradicionais existiu sempre aquele que busca verticalizar uma cadeia, controlar matéria-prima, transporte, revenda. No universo cripto, essa verticalização assume formas novas. Contas que, em tese, deveriam ser independentes, passavam por uma governança comum. Provedores que deveriam checar procedências fechavam acordos que preferiam a conveniência à diligência. E jurisdições com lacunas regulatórias ofereciam leniência suficiente para que grandes volumes transitassem sem supervisão eficiente. Onde o regime regulatório era fraco, a máquina encontrou sua blindagem. Era uma rede que funcionava em camadas. Na superfície, serviços legítimos, exchanges com grande volume, custodias que atraíam grandes clientes institucionais e provedores de liquidez que ofereciam mercados profundos. Por baixo,
contas e contratos que permitiam convertibilidade rápida, acordos privados que, para parceiros selecionados, abriam janelas de arbitragem e, segundo investigações indicam, canais de troca off-chain que facilitavam movimentos em escala. Esse tecido institucional criou para o acusado a possibilidade de transformar ativos aparentemente líquidos em algo que pudesse ser deslocado e, eventualmente, protegido. O dia do sumiço começou como um dia qualquer para milhares de traders e gestores. Em retrospecto, pode-se datar o evento pelas séries de transações que desencadearam alarmes nas ferramentas de monitoramento, retiradas sucessivas de plataformas, pedidos de transferência que se encadearam como fileiras de dominós, e, por fim, o chamado evento de liquidação, quando grandes pools perderam profunda liquidez e foram forçados a suspender operações. Jornalistas referiram-se à cena como o apagão das chaves. Forenses on-chain relataram o que parecia ser um padrão de rota previsível. Ativos deslocados por caminhos que, apesar de numerosos, repetiam estruturas semelhantes. Não vamos aqui enumerar instruções nem apontar rotas. Nosso objetivo é contar o que aconteceu e como o mercado reagiu. Segundo relatórios públicos de empresas de análise e fontes jornalísticas, os primeiros sinais foram transferências que migraram de carteiras custodiadas para endereços controlados por entes intermediários. Momentos depois, parte desses valores foi convertida em ativos com menor visibilidade nos livros públicos, ou trocada por instrumentos que atravessam sistemas de regulação distintas. Exchanges reagiram em pânico administrativo. Algumas limparam ordens, outras pausaram depósitos e saques, muitas abriram investigações internas e notificaram reguladores. Em palavras cruas, a infraestrutura que permitia a circulação do capital começou a ranger. A reação pública foi uma mistura de incredulidade e ira. Usuários comuns descobriram perdas, instituições sentiram sua reputação amassada, e políticos chamaram por respostas. Nas redes, proliferaram hipóteses e indignação. Como permitiram isso? Diziam manchetes. Cadê os controles? Cobravam investidores. As primeiras respostas institucionais foram técnico-jurídicas. Congelamento de contas quando possível, pedidos de cooperação internacional e uma lama de processos legais que se arrastou por meses. Mas o que começou como uma caça por ativos, transformou-se rapidamente em busca por rastros. Rastros que, conforme os investigadores descobriram, estavam desenhados para desaparecer. O desaparecimento do homem, ou melhor, a sua capacidade de desaparecer, não foi apenas físico, foi estrutural. Ele se escancarou num jogo de camadas. Em vez de um único cofre, havia muitos compartimentos. Fundos foram fragmentados, convertidos em formas menos transparentes. Fragmentos remetidos a parceiros que controlavam trocas físicas e jurídicas. Documentos mostram que, em casos parecidos, há sempre troca entre o público e o privado. Contratos que exigem confidencialidade, mecanismos de custódia que dependem da confiança e jurisdições que priorizam segredo financeiro. Onde a lei é fragmentada, a ação criminosa pode encontrar rotas de fuga. As teorias sobre como se escondeu são numerosas, e quase todas permanecem hipóteses, porque faltam provas públicas que apontem um único destino. Uma linha de pensamento sugere que os valores foram convertidos em ativos menos rastreáveis e distribuídos por múltiplos intermediários, transformando uma soma massiva em dezenas de milhões, espalhados em pequenas quantias. Outra hipótese aponta para a transferência de riqueza para uma rede de negócios legítimos, operando em jurisdições amigas, de modo a misturar patrimônio do suposto autor com investimentos aparentemente legítimos. Há ainda a hipótese de que parte do montante foi utilizado para a compra de bens físicos de alto valor, que podem circular fora dos livros on-chain, e assim escapar de rastreamento público. A investigação que se seguiu envolveu jogadores diversos. Empresas de análise on-chain mapearam fluxos
e encontraram padrões, repetições que sugeriam processos automatizados e contas-ponte recorrentes. Jornalistas vasculharam contratos públicos, testemunhos e documentos societários. Promotores pediram cooperação internacional. E exchanges colocaram sob lupa relações comerciais que até então eram opacas. A caça teve vitórias parciais. Congelamentos temporários, apreensão de entidades jurídicas coligadas e a identificação de redes de contas que, segundo notas oficiais, possuíam vínculos com o suposto operador. Mas nunca houve, até o momento público, um encerramento único que respondesse a todas as perguntas. Uma ironia perversa se revelou no desenrolar. Enquanto autoridades pressionavam e algumas plataformas se desintegravam sob escrutínio, o valor total, em certa medida, encontrou modo de sobreviver. Fragmentação e conversão podem ter pulverizado 4 bilhões exários em parcelas que, independentemente da origem, continuavam sendo valor econômico, investido, reposto em novos instrumentos, incorporado a estruturas empresariais. Em outras palavras, o espaço público ganhou em transparência e regulação. O valor, por vezes, migrou para zonas que tornaram sua recuperação mais difícil. A entidade se quebrou. A riqueza possivelmente não. Esse paradoxo é central para entender a amplitude do caso. Desmantelar uma rede expõe falhas institucionais e cria precedentes legais. Por outro lado, o resultado prático nem sempre é justiça completa. Leis e tribunais lidam com entidades e responsabilidades. Capital, quando bem movido, pode dissolver identidades e reconstituir-se em novas formas. É uma realidade que levou legisladores a repensar regras de transparência e exchanges a reforçar compliance. E, simultaneamente, manteve a questão fundamental. Se o dinheiro já foi convertido e disperso, quão provável é recuperá-lo por completo? As teorias sobre onde o homem está agora ocupam tanto a imprensa quanto fóruns de especialistas. Uma narrativa sugere fuga para jurisdições de baixa cooperação jurídica, onde extradição é difícil e confidencialidade corporativa protege os interesses. Outra propõe que ele vive sob identidade substituta, parte de uma rede de proteção que envolve consultores, advogados e intermediários financeiros que servem de escudo. Há quem acredite que ele entrou para um modo de vida discreto, investindo o capital em negócios que geram renda longe dos holofotes. Menos plausível, segundo fontes prudentes, são teorias espetaculares: morte, prisão secreta ou exílio total, que não apresentam sustentação pública. É crucial aqui separar o que se sabe do que se supõe. Fontes de análise on-chain confirmam padrões de movimentação. Reportagens documentadas mostram congelamentos e ações judiciais, e registros públicos revelam empresas ligadas, em tese, a serviços que figuraram na trama. Por outro lado, a identidade definitiva do suposto autor e seu paradeiro são, em várias frentes, matéria de investigação, com diversas frentes abertas e poucas respostas terminantes. Em termos práticos, isso significa que muitas afirmações que circulam em redes são conjecturas que misturam fragmentos de verdade com especulação. O modo como a história se desdobra também revela algo sobre o próprio ecossistema cripto, sua promessa de autonomia e, simultaneamente, sua vulnerabilidade. Sistemas desenhados para resistir à censura e à intervenção centralizada podem, em situações de escolha perversa, oferecer caminhos para abuso. A tensão entre privacidade legítima e a necessidade de prestação de contas é um tema recorrente. Usuários que pedem proteção de dados e liberdade de operação veem, do outro lado, o risco de que essa mesma autonomia permita crimes de grande impacto. Não é que a tecnologia seja por si maligna. Ela é, na melhor das hipóteses, um instrumento que reflete intenções humanas. Mas o episódio dos 4 bilhões de $, expostos uma fragilidade institucional. Quando incentivos e estruturas legais não acompanham um sistema novo, brechas emergem.
Esse é o legado que muitos especialistas citam quando pedem leis mais claras, melhores práticas de custódia e exigências de transparência para pontos de conversão entre o mundo cripto e o sistema financeiro tradicional. Há ainda, entre analistas, a reflexão sobre moralidade e gênio. Alguns descrevem o suposto autor com sortidas ambivalências. Era um operador de real habilidade que enxergou lacunas. Era também alguém que escolheu lucrar às custas de milhares. A admirar não é sinônimo de endossar. A narrativa que circunda esses personagens sempre corre o risco de transformar crime em mito, algo que atrai curiosidade e, potencialmente, inspiração perversa. Precisamos, portanto, manter o equilíbrio, estudar o caso para aprender, para proteger sistemas e para responsabilizar, mas sem transformar o responsável em ícone. O final dessa história, no entanto, nunca foi tão claramente um ponto final. Ele permanece um campo de possibilidades. Em uma versão, o homem está em território onde a cooperação legal internacional é mínima, vivendo sob identidade protegida e usando consultorias para administrar patrimônio disperso. Em outra, a fortuna foi parcialmente recuperada por esforços internacionais e parte significativa investida em negócios que, ao misturar capital lícito e ilícito, tornaram a distinção difícil. E se algumas peças foram alcançadas, ainda restam fragmentos que talvez nunca retornem aos legítimos donos. Há também a hipótese menos mencionada, que parte do valor pode ter sido usada para objetivos diferentes do puro enriquecimento, proteção de outros ativos, pagamento a uma rede de proteção ou compra de influências que garantam impunidade. Não afirmamos nenhum desses cenários como fato. São possibilidades desenhadas a partir dos padrões observados em episódios históricos e relatórios de investigação. Cada teoria exige prova para deixar de ser teoria. Ao olhar para trás, os aprendizados são práticos e normativos. Plataformas precisam reforçar controles, reguladores, melhorar cooperação transnacional, investidores, entender riscos que não se reduzem apenas à volatilidade de preço, mas à governança das entidades que guardam seus ativos. E a sociedade, em sua dimensão política, deve decidir o quanto quer tolerar opacidade em sistemas que, apesar de descentralizados no discurso, dependem de pontos centrais de falha na prática. Por fim, a pergunta que encerra este relato é a mesma que o motivou. Onde está o homem que roubou 4 bilhões em cripto e desapareceu? Terminamos sem resposta definitiva, porque a investigação pública não forneceu provas conclusivas sobre o paradeiro. Existem pistas, existem teorias plausíveis, existem investigações em curso. Mas há também, e talvez sobretudo, um alerta. O episódio mostrou que um indivíduo com visão e acesso suficiente pode, por um tempo, remodelar o ambiente econômico global. E que a recuperação, quando acontece, é sempre parcial e complexa. Se você tem uma teoria sobre onde ele pode estar, deixe nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém interessado em acompanhar esta investigação. Todos os links e documentos citados estão na descrição, para quem quiser aprofundar. A história não acabou. Ela muda a forma como o mundo pensa sobre segurança, responsabilidade e o preço real da opacidade em um mercado que promete liberdade.